Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Estamos gratos a Deus por estarmos na sua casa, na sua presença, para mais um culto de ensino da palavra de Deus. E desta vez nós estamos meditando, vamos ainda meditar no Evangelho de São João, capítulo 9, quando o primeiro versículo diz assim: enquanto Jesus caminhava, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: mestre, quem pecou para que esse homem nascesse cego? Ele ou os pais dele? Então, meus amados e queridos irmãos, que se fazem presente na Igreja do Senhor, e também os amados que estão nos ouvindo, que o Senhor possa vos abençoar grandemente. Para mim também é uma honra ter Jesus em minha vida. Assim como cada irmão, cada pessoa deve ter sua própria experiência de ter Cristo passando pela nossa vida. É o nosso tema de hoje. Jesus passando pela nossa vida. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. Praticamente nós estamos usando esse termo, usando esse texto bíblico, mas como um tema, né? Da passagem de Jesus. Jesus passou por este mundo, se tornando homem, se tornando uma pessoa como nós, uma pessoa de carne e sangue, que teve o seu nascimento humano, mas de uma forma espiritual, porque Jesus foi gerado pelo Espírito Santo. Então foi um milagre de Deus. Embora Jesus não tenha recebido o DNA que se faz necessário ao nascimento de uma criança, de um casal, mas porque foi por obra e graça do Espírito Santo. Maria se tornou mãe de Jesus e José se tornou pai adotivo de Jesus. Então, nesse momento em que nós lemos essa narrativa do capítulo 9, lemos o primeiro versículo, que nos dá o tema, que é passando Jesus. Jesus passou por todos os lugares que lhe foi permitido por Deus. Jesus se dirigiu a todos os lugares que ele pôde ir, levando a mensagem das boas novas, que era ele próprio, o Senhor, ele próprio, o Filho de Deus, a palavra que se tornou vida e que habitou entre nós. E aquele homem cego de nascença já estava adulto, né? Quando Jesus passou aquele lugar. Jesus estava passando. É o que o texto bíblico diz. Jesus estava sempre caminhando. E onde era necessário a sua intervenção, ele parava. E ele parou em vários lugares, fazendo várias curas, várias obras, vários milagres.
inclusive na casa de pessoas. E quando Jesus passou por aquele lugar, viu o homem cego de nascença. Jesus não viu só um homem com necessidades espirituais, não só com necessidade física, né, em primeiro lugar, mas também com necessidades espirituais, porque ele vê o homem como um todo, né? Então, na sua passagem por este mundo, ele veio com a missão de fazer a vontade do Pai, que era transmitir a salvação de Deus para toda a humanidade. Então, Jesus não viu só a condição física do homem, mas também a condição espiritual. Ele era pecador, sim, mas não por causa da sua cegueira. Porque nem toda doença ou calamidade é resultado do pecado, já que todos somos pecadores. Tudo que acontece em nossa vida já tem a ver com o pecado de Adão, que nós herdamos. Mas se fazemos alguma coisa muito mais grave, o Senhor pode nos castigar. Ele pode corrigir os seus filhos, ou corremos o risco de pegar uma doença crônica, né? Ou um tipo de doença que nós vimos em outra pregação, que as pessoas ficam endemoniadas, perdem o sentido muitas vezes e faz coisas que ela não quer fazer. Mas aquele que é atraído por Deus, pelo Espírito Santo, ele não perde a sua razão, ou melhor, ele não perde a sua consciência quando é usado pelo Espírito Santo de Deus. Ele é uma pessoa dotada de razão em todos os atos. Quem pecou, disseram os discípulos, este ou seus pais, para que nascesse cego, mas Jesus tratou de imediato corrigir a crença errônea dos discípulos, porque já era corrente, já era culturalmente repassado dos rabinos essa ideia, né? Que pobreza, doença, calamidade era pecado. Então, para eles, era um azar muito grande a pessoa se encontrar de alguma forma doente. Mas Jesus tratou de resolver essa primeira cegueira, né, dos discípulos, ao concordar ou citar as ideias corrente daquela época sobre a pessoa nascer cego. Por exemplo, né? Mas Jesus tratou de corrigir. Então, qual era a crença errônea dos discípulos, né? De toda doença grave ou calamidade, o resultado era pecado. Mas, na verdade, muitas vezes as aflições são permitidas por causa de um propósito maior, um propósito divino, para que Deus possa demonstrar seu amor, sua misericórdia e o grande poder de Deus. No relato de João 5,14, Jesus encontra um ex-paralítico que estivera neste estado há 38 anos. Mais tarde, Jesus o encontra, diz o versículo, no templo e lhe disse: olhe, você foi curado,
não peques mais, para que não lhe aconteça coisa pior. Então, nesse caso, esse homem aqui, que estava ao lado do tanque de Siloé, ele estava ali sofrendo há 38 anos, porque ele tinha feito algo grave, né, para Deus. Mas Jesus o curou. Jesus só pediu que ele não repetisse, que ele não recaísse novamente nesse erro que ele tinha cometido. Porque o que poderia acontecer a ele poderia ser pior. Mas, porque essa pessoa fez algo, né, mais acima, né, do que o pecado de Adão. Jesus quer morada em nosso coração. Que o amigo veja que Jesus está passando, mas ele não está andando à toa, né? Jesus está caminhando entre nós, não é simplesmente para ver o quanto nós estamos sofrendo e se alegrar com isso. Jesus não se alegra com o nosso sofrimento. Ele permite sob alguma condição. A condição de agradar ao Pai e sermos recompensados pela nossa fé e também pela nossa experiência. Então Jesus não estava simplesmente passando de um lugar para o outro. Jesus estava a trabalho. Jesus estava como um bom pastor procurando as ovelhas, né, que estavam desgarradas. E dessa vez ele procurava tanto os judeus como também procurava os gentios. Mas só que os judeus se achavam perfeitos de uma forma tal que eles não aceitaram Jesus. Ele deseja estar presente em todos os momentos de nossa vida. Nós muitas vezes agimos como Jesus não estivesse presente entre nós. Mas Jesus quer, todos os dias, desde o nascimento de uma criança, suas várias etapas, seus aniversários, suas conquistas, seus aprendizados, suas faculdades, seu casamento. Todo o tempo o Senhor quer estar conosco. E muitas vezes nós fazemos as nossas festas e queremos deixar Jesus de fora. Isso não é bom para nós. Jesus deve ser o centro, né, de toda a nossa atenção, porque Ele nos ama. Ele deseja estar conosco todo o tempo da nossa vida. E assim, está em Efésios capítulo 3, versículo 17. E assim pela fé, que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados, alicerçados em amor. Então é isso que nos prende, né, a Jesus. Esse alicerce. O alicerce do amor, do coração, de duas maneiras: enraizado, porque a raiz ela penetra, né, profundamente na terra e muitas vezes até encontrar água, né,
Tem muitas raízes que vão profundamente. E são elas que seguram as árvores nas tempestades, né? Aquelas árvores que caem é porque estão com as suas raízes mais expostas, né? Mas aquelas raízes que são profundas, a árvore resiste muito mais. O vento forte, a tempestade. Da mesma forma, é uma casa alicerçada em amor. Como nós vimos no Salmo 127, ela se segura, ela resiste, né? Porque o amor, como Paulo ensinou, resiste a tudo, né? O amor, nós precisamos desse amor, viver esse amor, de forma que nós vivendo esse amor, o Senhor Jesus está habitando conosco. Como sabemos, Jesus foi o que mais amou. E ele entende de amor porque ele é amor. Faz parte do seu caráter, que é, um deles é o amor. Ele continua passando e vendo as necessidades de cada pessoa. Ele não vê como o homem vê. O homem vê os outros, às vezes, com preconceito, querendo rebaixar, com espírito, às vezes, de orgulho. Mas o Senhor Jesus, ele vê tanto o físico como o espiritual. E a ninguém ele condena, mas ele tenta ajudar. Ele procura ajudar aqueles que necessitam da sua ajuda. Você pode ser visto como, na sociedade, você pode até ser visto como um Zé Ninguém, né? Mas, diante de Deus, ele lhe vê com outros olhos. Ele tem planos para nós. Então ele vê os seus servos de um modo diferente. Ele quer transformar a nossa carência em algo para a glória de Deus. Aleluia. Porque o Senhor revelou a Paulo que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Lá em Romanos 3:23. Deus, Senhor, quanto a pecado, o Senhor nos vê por igual. O Senhor não vê ninguém mais privilegiado do que os outros. Mas Ele quer ver Ele quer ver o homem como um pecador, lavado e remido pelo sangue de Jesus. Glória a Deus. Então, nesta feita, Jesus encontra outra vez o cego. Depois que ele foi curado, o cego voltou vendo, mas não se encontrou com Jesus. Então, momentos depois, foi que ele se encontrou com Jesus. Ou melhor, Jesus encontra outra vez o homem curado. Então, meus irmãos, é sempre Deus que nos encontra. O homem em pecado, ele não procura Deus antes que Deus o procure primeiro, né? Não é por causa da nossa cegueira física, da nossa necessidade física, de uma cura, mas ele vê
as coisas de bom que pode acontecer para a nossa vida, ele vê tudo para a glória de Deus. Então aquele cego, em consequência de manifestar suas convicções de fé, foi expulso da sinagoga. Porque aquele jovem era inteligente, ele aprendia as coisas rápido, e ele percebeu o engano, a mentira daqueles homens, daqueles sacerdotes, daqueles estudiosos, daqueles líderes da religião judaica. E Jesus se encontrou com ele e perguntou: você crê no Filho do Homem? E ele perguntou: quem é, Senhor, para que eu creia nele? E Jesus lhe disse: você já o tem visto, e é aquele que está falando com você. Então ele afirmou: eu creio, Senhor. E o adorou. A gente percebe aqui nesse texto uma sequência, né, de atos. Jesus perguntou sobre se ele cria no Filho do Homem. E ele quis saber mais. Quem é esse Filho do Homem? Quem é o Filho do Homem? Quem é, Senhor? Para que eu creia. Muitos fariseus fizeram esse tipo de pergunta, não que quisesse crer, mas para blasfemar de Jesus. Mas essa pergunta do jovem foi sincera. Foi uma pergunta simples. Quem é? Quem foi que te curou? Foi eu. Quer dizer, o discípulo dizia: foi eu que fui curado. O Senhor me curou. E Jesus dizia: foi eu que te curei. Então Jesus se revelou em simplicidade. Jesus não precisou fazer um grande discurso de ensino para que ele compreendesse a base da sua fé. Mas simplesmente o Senhor disse: sou eu. Foi o bastante para crer. E ele respondeu, o jovem, com toda sinceridade: eu creio, Senhor. Para ele, naquele momento, não teve nenhuma dificuldade. E em seguida ele pôde adorar. Não há como adorar o Senhor sem antes conhecê-lo, né? Saber quem ele é. Saber do seu poder. Saber da sua compaixão. Saber do seu amor. Saber que ele morreu pelos pecadores. Porque, irmãos, o homem ou a mulher, quando aceita Jesus morar em seu coração, de pecador habitual, torna-se filho de Deus. Quando recebemos Jesus em nosso coração, nós somos pecadores habitual. Quer dizer, pecamos normalmente. E a nossa consciência, ou a consciência do homem, não o perturba tanto. Mas depois que ele conhece a verdade, ele deixa de ser pecador habitual. Ele não tem aquele prazer que ele tinha antes no pecado. Ele evita de toda forma para que ele possa seguir o seu mestre, Jesus Cristo.
E por isso não somos tão bem vistos pela sociedade, né? A sociedade não vê bem a pessoa que deixa tudo para seguir Jesus. A pessoa que muda os seus comportamentos. O mundo passa a vê-lo de forma diferente. E por isso aquele jovem, ele foi expulso da sociedade. Ele foi expulso da sinagoga, né? E a sinagoga era um lugar muito representativo da cidade. Todos faziam questão de pertencer. Até os pais, a mãe e o pai do cego, não quiseram se comprometer. Não quiseram testemunhar da cura de seu filho, com medo de ser expulso da sociedade. Mas aquele jovem, ele teve a coragem de enfrentar os preconceitos, a rejeição e todo tipo de perseguição. E ele até defendeu Jesus. Ele falou até com sabedoria de Deus, mais do que aqueles líderes religiosos que conheciam as Escrituras, que sabiam até decorado passagens bíblicas do Antigo Testamento. Então esses líderes religiosos para Jesus eram os mais cegos que tinham. Sabe, aquela pessoa que sabe da verdade, né? Mas que coloca a sua mão sob a vista, se faz que não está vendo. Mas Deus, ele conhece o interior do homem, né? Assim como ele conhece o exterior. Ele sabe a verdade em nós. Da mesma forma, os judeus líderes não quiseram. Nós vamos ver nessa passagem bíblica também isso. Alguns líderes religiosos também não quiseram seguir Jesus. Então aqueles líderes, eles tamparam os olhos para não ver as evidências. Que evidências eles deveriam ver? Eles deveriam acreditar que Jesus era o Filho de Deus, que era o Messias. Diante de tantas evidências, que são essas evidências? São as curas, os milagres, a salvação, os demônios que foram expulsos, o restabelecimento de vida, a ressurreição de pessoas. Tudo são evidências. Mas o contrário, eles blasfemaram de Jesus, dizendo que Jesus fazia essas coisas por causa dos demônios. Então eles blasfemaram de Jesus. Por ser filho de Deus e por manifestar a vontade de Deus. E essas evidências diziam quem era ele. Que ele não era simplesmente um homem comum. E que ele estava passando pela terra, pela sua própria terra, com a finalidade de salvar, curar, batizar, enfim, preparar o homem para a salvação de Deus. Então os líderes do povo estavam cegos. A cura de um cego de nascença nunca tinha acontecido em Israel e era algo impossível de acontecer. Então, nunca ninguém tinha sido curado. Nunca nenhuma outra religião
Nenhuma outra pessoa tinha tentado isso. Porque muitas das curas existem também operações demoníacas de mentira. Para imitar as curas legítimas de Deus. Para desfazer, para desconstruir a fé de muitas pessoas com suas mentiras. Então, embora tenha acontecido muitos milagres na presença desses homens, eles não creram, eles continuaram rejeitando o Senhor. Como diz João 12:37. E embora tivesse feito tantos sinais na sua presença, não creram nele. João 12:37. A começar pelos pais do jovem que se sentiram pressionados a não testemunhar da cura do seu próprio filho, porque estavam com medo de ser expulsos das sinagogas. Diz o outro versículo, ó. Contudo, muitos, João capítulo 12, contudo, muitos dentre os próprias autoridades creram nele. Mas foi uma crença superficial, irmãos. Porque diz o versículo, mas por causa dos fariseus, não o confessavam. Então os fariseus aqui eram o grande terror, né? Era a desculpa de muita gente de não querer seguir a Jesus nos tempos atuais. Não querer deixar os enganos do passado, as mentiras do passado, para não serem expulsos da sinagoga, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Então tem muita gente preso nessa sociedade que se prende a si mesmo, rejeitando o Senhor Jesus. O que é mais importante? Coisas ou pessoas? Imagine uma tempestade em alto mar, em um barco carregado de mercadoria. Então, salvam-se as pessoas ou salvam-se as mercadorias? Se as pessoas tentarem querer se salvar junto com as mercadorias, aí vão para o fundo do mar junto com a mercadoria, né? A alternativa é jogar a mercadoria fora, né? Você vê em muitos filmes, anda um barco carregado de ouro pelas alturas. Aí o barco quer afundar. Então aqueles que são mais ambiciosos não querem largar o ouro, as joias, e acabam morrendo, agarrados com seus ouros. Mas aqueles que jogam fora, escapam com suas vidas. Imagine que as coisas do mundo são até belas em alguns aspectos, mas que não agrada a Deus, que se torna um peso para as pessoas carregarem, se torna um fardo de viver nesse mundo. E às vezes as pessoas carregam seus fardos até para a igreja. Querem viver uma vida carregando peso dentro da igreja. Ou seja, a pessoa está na igreja, mas não está feliz. A pessoa está na igreja, mas não está se alegrando de verdade. Ela está imaginando que lá fora é melhor. Mas é porque você está carregando um peso. Só é bom para você se você aliviar esse peso. Se prenda a Jesus.
Porque Jesus disse que o meu fardo é suave. Então, seguir a Jesus, mesmo em tribulação, mesmo em sofrimento, não se torna um obstáculo, não se torna um peso, né? Mas se torna até alegria. Quando os discípulos, os apóstolos, que foram pregar o evangelho, eles foram açoitados. E eles estavam alegres, porque tinham sido açoitados por amor a Jesus. E até na prisão eles cantaram o hino. Tanto foi preso Paulo, acho que foi Paulo e Silas, né? Como também foi preso Pedro. E o resultado dessas duas prisões foi milagres de Deus. E eles não estavam reclamando. Eles estavam alegres. Porque estavam padecendo pelo próprio Senhor. Por isso que disse Jesus. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quer vir a mim, após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a vida por minha causa, esse a achará. Às vezes nós mesmos carregamos pesos desnecessários. Quando a palavra de Deus diz: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele tudo fará. Como disse o servo de Deus: foi-me bom ter sido afligido. Eu não me lembro essa passagem dos Salmos. Então ele alcançou entendimento, ele alcançou sabedoria. Ele foi feliz na sua caminhada com Deus. Então, muitas coisas o discípulo perde quando segue a Jesus. Mas, porém, muito mais ele ganha. Aquele que segue a Jesus. De que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará uma pessoa em troca de sua alma? Quer dizer que a alma humana é muito mais preciosa do que coisas. E muita gente deixa de vir a Jesus temendo perder coisas adquiridas deste mundo. Querendo perder riquezas ou então status, né? Posições na sociedade. Então nós temos que perder essas coisas, temos que perder o orgulho, temos que perder a falta de humildade. Várias coisas nós temos que perder para ganhar a nossa salvação, para estar ao lado de Jesus para sempre. E desta forma, seremos vitoriosos. Porque quem perde por amor a Jesus, ganha, né? É o contrário. Mas uma coisa, o Senhor Jesus disse que a gente tem que levar. E os irmãos sabem. O que é que nós temos que levar? A cruz. A cruz. De maneira nenhuma podemos largar a cruz. E a cruz não é objetos. A cruz são sofrimentos causados
por perseguição, calúnia, vergonha. E muita gente tem vergonha de levar sua cruz, né? Acha que cruz é algum familiar, mas não é. Cruz é algo, dentre muitos entendimentos, é algo que causa dor, que causa vergonha, que causa sofrimento, em que a sociedade olha para nós com outros olhares, que discrimina, olhares de preconceito. Foi desta forma que muitos olharam para Jesus e não conseguiram ver a essência, né? A verdadeira justiça de Deus, a verdadeira salvação. Então essa cruz não é pesada como a de Jesus, né? Então Jesus está passando sempre, né? O que temos que fazer é convidá-lo para entrar. Nós temos que receber Jesus em nossa vida, em nosso coração. Nós temos que amá-lo, porque ele já nos amou primeiro. Nós temos que corresponder esse grande amor de Deus em nossa vida. Porque a salvação é sempre Deus que começa, né? É sempre iniciada por Deus. Às vezes a gente diz que encontrou a salvação, às vezes a gente diz que aceitou Jesus, mas foi Ele que nos aceitou primeiro. Porque Ele é um Deus de amor, como diz João 3,16, porque Deus amou o mundo, né? De tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então a base é o seu amor. E é um amor incondicional, como diz Romanos 5,8. Sendo nós ainda pecadores. O amor incondicional, ele nos amou sem nós merecer. Ele nos amou como pecadores, para que o seu amor nos transformasse, para que ele nos desse vida, e vida com abundância. O motivo de sua humanização foi porque ele veio buscar. Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido, né? De Lucas 19:10. Então Jesus foi duramente criticado, sabe por quê? Porque frequentou a casa de Zaqueu, publicano, pecador. E eles ficaram falando, reclamando, criticando Jesus. E também Jesus foi criticado porque estava com Mateus, era outro publicano, cobrador de impostos. Cobrador de impostos, para eles, eram os grandes pecadores. Porque os cobradores de impostos, chamados de publicanos, eles retiravam mais dinheiro do povo. Eles cobravam o imposto acrescido a mais do valor, e esse a mais era deles. E eles não dispensavam ninguém. Até nas esquinas, o método de cobrar impostos antigamente era diferente, né?
até nas encruzilhadas dos caminhos, ele poderia abordar alguém cobrando imposto. Então a população quase que era enfurecida com eles. Eles não eram bem vistos. E logo com quem Jesus foi jantar? Com eles. Jesus estava com eles e foi duramente criticado. E perguntaram aos discípulos: por que o mestre de vocês come com os publicanos e pecadores? E Jesus ouviu a história, né? E sabe por quê? Porque os sãos não precisam de médico. Os grandes orgulhosos, que eram os fariseus, não queriam Jesus porque se achavam acima, né, da média. Se achavam os mais santos de todos, os mais irrepreensíveis de todos. Mas aqueles que eram pecadores de verdade, que reconheciam que eram pecadores, aceitaram estar com Jesus. Aceitaram participar de um almoço com Jesus, de comer, de beber. E lá na casa de Zaqueu, como também lá na casa de Mateus, muitos outros publicanos vieram estar com o Senhor, vieram à mesa do Senhor para participar. É por isso que o Senhor diz que muitos dos primeiros serão os últimos. E os últimos serão primeiros. E que Deus se digne de nos abençoar. Porque Jesus ele continua passando. Jesus está nos dando a oportunidade. Nós precisamos conhecê-lo. Eu garanto que depois de você conhecer a Jesus, você vai passar a amá-lo. E não vai querer nunca sair da sua presença. Você vai se esforçar. Vai fazer de tudo para não perder o Mestre. Porque Ele quer morada permanente no seu coração. E que Deus vos abençoe. E vos guarde em nome de Jesus. Amém. Graças ao nosso bom Deus.